Jane Austen nasceu em Steventon, Hampshire, na Inglaterra, em 16 de dezembro de 1775 e faleceu em 18 de julho de 1817, na cidade de Winchester, Inglaterra. Viveu, portanto, apenas 41 anos. Era filha de George Austen, pároco anglicano em Steventon, e Cassandra. Era a sétima filha, numa família com 8 irmãos e uma irmã, que tinha o mesmo nome da mãe, Cassandra. Essa irmã era também sua amiga e confidente. É de singular importância o fato de nem ela, nem sua irmã Cassandra nunca terem casado. Ela chegou a se apaixonar por um certo Thomas Lefroy, parente de uma amiga dela, porém, por questões financeiras, não deu certo. O único retrato autêntico que possuímos de Jane Austen é uma aquarela feita pela sua irmã Cassandra. Sua causa mortis é incerta, mas muitos supõem que tenha sido a doença de Addison, uma doença relacionada às glândulas adrenais, causando uma deficiência dos hormônios adrenais. Porém, em março de 2017, a revista Galileu publicou que sua causa mortis pode bem ter sido por envenenamento acidental por arsênio, pois naquele tempo o arsênio era muito encontrado em remédios, na água e até nos papéis de parede. O mistério em cima da causa de sua morte gerou até a publicação de um livro intitulado A Morte Misteriosa de Jane Austen, da escritora Lindsay Ashford. Apesar de ter vivido pouco, ela escreveu várias obras. Sua primeira obra foi escrita quando ela tinha cerca de 14 anos de idade. Suas obras podem ser divididas em 3 grupos: romances, uma peça de teatro e obras curtas. Pois bem, suas principais obras são romances. Razão e Sensibilidade, publicado em 1808, que deu origem ao filme de mesmo nome em 1996, dirigido por Ang Lee e escrito por Emma Thompson, que também participou do elenco do filme. Além dela, participaram também Kate Winslet, Hugh Grant e Hugh Laurie, entre outros. O filme teve 7 indicações ao Oscar, mas só levou 1, o de melhor roteiro adaptado para Emma Thompson. O livro conta as experiências vividas pelas irmãs Elinor e Marian na busca pela felicidade numa sociedade com regras muito bem estabelecidas. Orgulho e Preconceito, publicado em 1813, teve várias adaptações para o cinema e TV, sendo a primeira em 1940, mas as que galgaram maior avaliação da crítica e de público foram a série de 1995 e o filme de 2005. A versão de 2005 teve 4 indicações ao Oscar, mas infelizmente não levou nenhum. É um dos poucos filmes que já vi que segue de perto a história do livro. Estrelaram como par romântico Keira Knightley, como Elizabeth Bennet, e Matthew Macfadyen, como o Sr. Darcy. Uma curiosidade: o título do livro foi tirado do romance Cecília, de Frances Burney, publicado em 1782. O livro conta a história do romance entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. Ele muito rico e reservado, ela bonita, inteligente, mas muito orgulhosa. Emma, publicado em 1815, também teve várias adaptações para a TV e também para o cinema. Dentre estas, uma bem recente, de 2020, sendo um sucesso principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, e muito elogiado pela crítica. A história do livro é sobre, utilizando as palavras de Jane Austen no livro, Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica. Parece a garota perfeita, não é mesmo? Mas será? Pois bem, mais 2 romances publicados póstumamente entram na nossa lista. São eles Abadia de Northanger, de 1817, e Persuasão, de 1818. Ambos se passam na cidade de Bath, Inglaterra. Teatro. Ela escreveu apenas uma peça de teatro intitulada Sir Charles Grandson, escrita provavelmente entre 1791 ou 1792, mas só foi publicada em 1980. É uma comédia em 5 atos inspirada no romance de Samuel Richardson. Obras curtas. Suas principais obras curtas são Lady Susan, escrito em 1794 e publicado em 1871, Juvenília, ou Obras da Juventude, que possui várias obras da autora que foram escritas entre os seus 12 a 20 anos, Amor e Amizade, que foi publicado em 1790, cujo título em inglês possui um erro ortográfico, Love and Friendship, ao invés de Love and Friendship. Este erro não ocorre apenas no título, mas também no decorrer do texto. A História da Inglaterra, publicada em 1791, é um pequeno texto sem muitas pretensões, cujo título completo é História da Inglaterra, do reinado de Henrique IV até a morte de Carlos I, por uma historiadora parcial, preconceituosa e ignorante. Quase que o título é maior do que o texto da obra. Brincadeira, gente.
Arthur Conan Doyle. Vida: Arthur Ignatius Conan Doyle, mais conhecido como Arthur Conan Doyle, nasceu em 22 de maio de 1859 em Edimburgo, Escócia, e faleceu em 7 de julho de 1930 em Crowborough, Inglaterra. Viveu, portanto, 71 anos. Era filho de Charles Altamont e Mary Foley. Foi casado com Louisa Hawkins de 1885 a 1906 e tiveram 2 filhos, Mary Louise Conan Doyle e Arthur Allen Kingsley Conan Doyle. Em 1907, um ano após a morte de Louisa, ele se casou com Jean Elizabeth Lecky e com ela teve 3 filhos, Dennis Percy Conan Doyle, Adrian Malcolm Conan Doyle e Lena Annette Jean Conan Doyle. Formou-se em medicina em Edimburgo, fez o mestrado em cirurgia na mesma universidade em 1881 e também seu doutorado em 1885. Sua tese de doutorado foi intitulada de Um ensaio sobre as mudanças vasomotoras em tabes dorsais e está disponível no site da Universidade de Edimburgo. Recebeu o título de cavaleiro em 1902 por seu trabalho no hospital de campanha em Bloemfontein, África do Sul. Curiosamente, cidade onde nasceu J.R.R. Tolkien, autor de quem falei nos 2 últimos vídeos. Conan Doyle é notadamente conhecido por ser o criador de um dos personagens mais incríveis da literatura, Sherlock Holmes. É o personagem mais adaptado de todos os tempos. Aliás, diferente de boa parte dos outros autores, conhece-se mais o personagem do que o autor. Isto é devido em grande parte ao sucesso que teve as histórias de seu personagem, já na época em que foi escrito, e também ao sucesso posterior nas adaptações para televisão e cinema. O pai dos romances policiais foi Edgar Allan Poe, mas certamente Conan Doyle aperfeiçoou tal gênero ao criar um personagem tão cativante, inteligente e bem construído, com características muito bem definidas. O mais interessante é que Sherlock Holmes foi baseado em uma pessoa real. Ele se inspirou em seu professor, o Dr. Joseph Bell, que era muito meticuloso ao observar os seus pacientes. Bell conseguia determinar alguns detalhes dos pacientes apenas observando sua aparência e a forma como agiam. Para solucionar seus casos, Sherlock Holmes utiliza o método dedutivo e a ciência médica, inovando assim a medicina legal e o trabalho investigativo, e, portanto, tornando-se também o primeiro personagem de romance policial a se envolver com a ciência forense. Conan Doyle é também um dos pioneiros na utilização da verificação de impressões digitais em seus romances para desvendar crimes, na análise de documentos datilografados e também de pegadas. Na obra A Aventura do Construtor de Norwood, publicada em 1903, uma impressão digital é de fundamental importância para a solução de um caso. Suas histórias com o detetive fizeram muito sucesso. Porém, já cansado de escrever essas histórias, ele resolveu matar Sherlock Holmes, numa briga com seu arqui-inimigo, o professor James Moriarty. Isso aconteceu na obra O Problema Final, de 1893. Devido ao apelo dos fãs, para não dizer ameaças, Conan Doyle traz de volta o personagem em A Aventura da Casa Vazia, de 1903. No livro, ele explica o motivo pelo qual fingiu a sua morte. Um ano antes, ele tinha publicado O Cão dos Baskerville, mas este livro foi ambientado no período anterior à sua, se podemos dizer, simulada morte. Conan Doyle começou a se envolver com o espiritualismo em 1887, porém, com a morte de seu filho Kingsley Doyle, em 1918, ele se aprofundou mais ainda neste movimento, onde buscou encontrar conforto. Ele foi amigo do famoso mágico Harry Houdini, uma amizade que acabou devido à forte defesa do espiritualismo por Conan Doyle. Para Houdini, os médios eram apenas ilusionistas. Para Conan Doyle, não. Ele realmente acreditava que os mortos continuavam a existir no além e que era possível contatá-los. Outras curiosidades: sonda Perseverance e o helicóptero Ingenuity. Recentemente foi lançado pela NASA uma sonda cujo nome é Perseverance. Junto com ela está também um helicóptero de nome Ingenuity. A sonda pousou em Marte em 18 de fevereiro deste ano. O nome de um dos instrumentos utilizados para analisar o solo marciano é chamado Sherlock. Junto com o Sherlock, a Perseverance também tem a câmera Watson. Além de fazer referência ao famoso personagem, o nome Sherlock é uma sigla de Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, que significa algo como escaneamento de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos.
O site Astronomia Online explica que Raman refere-se à espectroscopia Raman, uma técnica cujo nome homenageia o físico indiano C.V. Raman, que descobriu o efeito da dispersão da luz na década de 1920. Filmes. Vários filmes foram produzidos com o personagem Sherlock Holmes, tanto para a TV quanto para o cinema. Entre eles temos As Aventuras de Sherlock Holmes, de 1939, estrelado por Basil Rathbone como Sherlock Holmes e Nigel Bruce como Dr. Watson. A frase "elementar, meu caro Watson" foi popularizada a partir deste filme. O Enigma da Pirâmide, de 1985, cujo título em inglês é Young Sherlock Holmes, que significa o jovem Sherlock Holmes. Como o próprio título em inglês sugere, o filme apresenta um Sherlock Holmes como um jovem estudante de uma escola na Inglaterra. Ele e o também jovem Watson entram em ação para desvendar uma série de assassinatos. Mais recentemente, tivemos os sucessos cinematográficos estrelados por Robert Downey Jr. e Jude Law, respectivamente como Sherlock Holmes e Dr. Watson. O primeiro filme se intitulava simplesmente de Sherlock Holmes e foi lançado em 2009. O segundo foi intitulado de Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras, de 2013. E está programado também mais uma continuação para dezembro de 2021. Não poderia deixar de falar do filme de 2015 com Ian McKellen, intitulado Mr. Holmes, que apresenta um Sherlock Holmes com 93 anos de idade, enfrentando os problemas normais da velhice e um último caso. Séries. Aqui citamos algumas. As Aventuras de Sherlock Holmes, de 1984 a 1994, com Jeremy Brett como Sherlock Holmes e David Burke, depois substituído pelo ator Edward Hedrick como Dr. Watson. Sherlock, de 2010 a 2017, tendo como protagonista Benedict Cumberbatch e Bilbo Bolseiro, Martin Freeman como o Dr. Watson. Sherlock Holmes no século 22. É mais uma série animada produzida pela Dick Entertainment, LP e Scott Television Enterprise, de 1999 a 2001. Em Elementarismo, de 2012 a 2019, temos um Sherlock Holmes moderno, interpretado por John Lee Miller, e ao invés do Dr. Watson, temos uma Doutora Watson, interpretada pela brilhante atriz Lucy Liu. Outra série que está em cartaz na Netflix, intitulada Os Irregulares de Baker Street, centram-se nas crianças que ajudavam Sherlock Holmes. Cabe ainda ressaltar a influência nas séries Dr. House e O Mentalista. Obras. Conan Doyle tem uma produção literária muito extensa. Ele escreveu romances, contos, ensaios, ficção, poesias e até livros de história. Citarei aqui apenas algumas de suas principais obras. Só com o detetive Sherlock Holmes, Conan Doyle escreveu 4 livros e 56 contos. Os 4 livros são Um Estudo em Vermelho, publicado em 1877, onde aparece pela primeira vez o detetive Sherlock Holmes. O Signo dos Quatro, publicado em 1890. O Cão dos Baskervilles, publicado em 1902. O Vale do Terror, publicado em 1915. Seus livros de contos com Sherlock são As Aventuras de Sherlock Holmes, publicado em 1892, Memórias de Sherlock Holmes, publicado em 1894, O Retorno de Sherlock Holmes, publicado em 1905, O Último Adeus de Sherlock Holmes, publicado em 1917, O Arquivo Secreto de Sherlock Holmes, publicado em 1927. Outras obras, com o Professor Challenger. Outra famosa obra de Conan Doyle é O Mundo Perdido, publicada em 1912. Teve uma primeira adaptação como filme mudo em 1925, outro filme em 1960 e uma série de televisão entre 1999 a 2002. E faz parte dos livros com narrativas de história sobre o Professor Challenger. As demais são O Cinto Venenoso, de 1913, A Terra da Neblina, de 1926, A Máquina de Desintegração, de 1927, Quando o Mundo Gritou, de 1928, e As Histórias do Professor Challenger, publicado em 1952. Ensaios. The War in South Africa, Its Causes and Conduct, de 1902. The Early Christian Church and Modern Spiritualism, de 1925. Ficção. Mysteries and Adventures, de 1889. The Captain of the Polar Star and Other Tales, de 1890. The White Company, de 1891. The Refuge, A Tale of Two Continents, de 1893, The Parasite, de 1894, A Tragédia de Gorosco, de 1898, The Adventures of Gerard, de 1903, Sir Nigel, de 1906, e Contos do Ringue e de Guerra, de 1922. Trabalhos sobre a guerra. The Great Boer War, de 1900, Through the Magic Door, de 1907, The Crime of the Congo, de 1909.
J.R.R. Tolkien. Vida: John Ronald Reuel Tolkien, ou J.R.R. Tolkien, ou simplesmente Tolkien. Nasceu em 3 de janeiro de 1892, em Bloemfontein, África do Sul, e faleceu em 2 de setembro de 1973, em Bournemouth, Inglaterra. Tolkien viveu, portanto, 81 anos. Era filho do gerente de banco Arthur Reuel Tolkien e de Mabel Suffield Tolkien, ambos ingleses. Além de escritor, foi professor em Oxford e filólogo. Ele foi considerado pelo The Times, em 2008, como o 6º dentre os 50 maiores escritores britânicos desde 1945. Foi casado com Edith Brett, com quem teve 4 filhos: Christopher John Reuel Tolkien, Michael Hilary Reuel Tolkien, John Francis Reuel Tolkien e Priscilla Anne Reuel Tolkien. Destes, apenas Priscilla ainda está viva. Ela tem atualmente 91 anos. Christopher faleceu recentemente, em 16 de janeiro de 2020, aos 95 anos. Ele era o guardião das obras de seu pai, e Michael faleceu em 1984. Tolkien perdeu o pai quando tinha apenas 4 anos e a mãe quando tinha 12. Seu pai e sua mãe mudaram-se em 1890 para a África do Sul. Seu pai tinha o objetivo de conseguir alguma promoção. Em 1895, a mãe de Tolkien havia decidido voltar para a Inglaterra com os filhos. Arthur Tolkien morreu no ano seguinte e não pôde voltar para sua família. Em 1900, sua mãe se converteu ao catolicismo. Isto trouxe vários problemas para eles, pois foram rejeitados pelos demais familiares, o que os colocou numa situação financeira muito difícil. Em 1904, sua mãe foi diagnosticada com diabetes, lembrando que o tratamento com a insulina foi utilizado pela primeira vez somente em 1922. Ou seja, antes disso, os tratamentos eram muito precários. Sua mãe veio então a falecer no dia 14 de novembro de 1904. Agora órfãos, os irmãos Ronald e Hilary ficaram um pouco de tempo com a sua tia Beatrice Suffield. Depois foram colocados aos cuidados do padre Francis Morgan, considerado por Tolkien como um segundo pai. Ele estudou no King Edward's Heath e se dedicou ao estudo do latim, do grego, do gótico, do finlandês, entre vários outros idiomas, e já começava a criação de seus próprios idiomas. No alojamento onde ficaram ele e seu irmão, ele conheceu Edith Brett, que era 3 anos mais velha do que ele. Desenvolveram uma forte amizade quando ele tinha apenas 16 anos e ela 19. O padre Francis, percebendo a situação, o proibiu de vê-la e de se corresponder com ela até que ele completasse a maioridade com 21 anos. Nesse período, ele foi para o Exeter College, em Oxford, para estudar o inglês antigo, as línguas germânicas, o galês e o finlandês. No dia em que completou os seus 21 anos, ele escreveu uma carta para Edith. Na resposta, Edith lhe disse que já estava noiva, mas, tendo se encontrado com ela alguns dias depois, consegue convencê-la a terminar o noivado. Eles formalizaram o noivado deles no ano seguinte, ou seja, no ano que começara a Primeira Grande Guerra. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, porém não de início. Ele casou com Edith em 22 de março de 1916 e ingressaria na guerra apenas alguns meses depois, isto é, em junho de 1916. No início de novembro deste mesmo ano, ele voltaria para a Inglaterra, pois havia adoecido de uma febre das trincheiras, uma febre causada por bactérias gram-negativas, Bartonella quintana, e transmitida por piolhos. Em 1918, arrumou um trabalho como lexicógrafo assistente no dicionário de inglês Oxford. Em 1920, ele se candidatou ao cargo de professor associado na Universidade de Leeds e foi nomeado. Lá, juntamente com o professor E.V. Gordon, publicaram uma edição de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. No final de 1925, surgiu a oportunidade de lecionar em Oxford, pois abriu uma vaga para dar aulas de anglo-saxão. Sua candidatura foi bem sucedida e em 1926 começou a dar aulas em Oxford. Tolkien estava de volta a Oxford, mas agora como professor. Em Oxford foi um dos membros fundadores de um grupo chamado Os Inklings. Pertenceram a este grupo Neville Coghill, Hugo Dyson, Owen Barfield, Charles Williams e aquele que tornaria o seu grande amigo, C.S. Lewis, autor do famoso livro As Crônicas de Nárnia. O principal objetivo do grupo era se reunirem para ler e conversar sobre os trabalhos literários deles em andamento. Tolkien se aposentou em 1959. Ele e sua esposa foram morar em Bournemouth. Após a morte de sua esposa, em 29 de novembro de 1971, Tolkien voltou para Oxford e ficou num quarto do Merton College. Em 2 de setembro de 1973,
foi a vez de John Ronald Reuel Tolkien se despedir desse mundo. Eles estão enterrados juntos no cemitério de Wolvercote, que fica nos subúrbios ao norte de Oxford. Na lápide encontramos a inscrição: Edith Mary Tolkien, Luthien, 1889 a 1971. John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892 a 1973. Em 2019, tivemos a grata satisfação de termos um filme sobre a história desse grande escritor. O filme teve a direção de Dom Krukowski e no elenco Nicholas Hoult como Tolkien, Lily Collins como Edith Braff e Cole Manning como o Padre Francis. Idiomas. Aqui é um terreno complicado. Responder à pergunta quantos idiomas Tolkien criou é um desafio muito grande. Pode-se ter na lista o Quenya, Sindarin, que é uma evolução do gnômico, Adunaico, Westron, Telerin, Doriatrin, Manish, Nandorin, Sindarin Antigo, Ilcorin, Avarin, Khuzdu, Entes, Orcish e a língua negra, Valarin e o élfico primitivo. Mas a maioria desses idiomas não foi totalmente desenvolvida. Segundo Helge Kari Fabskanger, não sei se pronunciei corretamente o nome, num artigo intitulado Quantos idiomas J.R.R. Tolkien criou e traduzido por Gabriel Oliver Bloom, da equipe Valinor, nos diz que, com exceção dos extremamente fragmentados ou inteiramente fictícios, ele, Tolkien, forneceu quantidades variadas de informação sobre cerca de 10 ou 12 idiomas, mas apenas 2 deles são altamente desenvolvidos, com vocabulários realmente substanciais. Aqui ela está se referindo ao Quenya e ao Sindarin. Escrita, temos Tengwar, que está na inscrição do Um Anel. Na parte externa temos um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Na parte interna, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Sir, que significa runas, e conhecido também como Sertar no idioma Quenya, originalmente criada pelos Elfos Cinzentos para o Sindarin. Obras. O Hobbit. Tolkien fez muito sucesso e dinheiro com suas obras. Ele já vinha escrevendo e aperfeiçoando muita coisa de seu universo mitológico e seus contos. Mas o grande momento de unificação de suas mitologias e contos ocorreu no dia em que estava corrigindo algumas provas e ao ver uma página em branco que um de seus alunos deixara, sem mais nem menos ele resolveu escrever a seguinte frase: numa toca no chão vivia um hobbit. A partir daí, Tolkien sentiu a necessidade de desvendar quem era esse hobbit. Nasceu assim o seu primeiro grande sucesso literário intitulado O Hobbit, que foi publicado em 1937. O livro conta as aventuras de Bilbo Bolseiro e teve várias adaptações, desde rádio, televisão, cinema, etc. Em 1977, teve um desenho animado feito pela Rankin Bass Productions, mas a mais famosa adaptação foi feita sob a direção de Peter Jackson e dividida em 3 partes. A primeira foi intitulada de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, de 2012. No ano seguinte, veio O Hobbit, A Desolação de Smaug, e em 2014, O Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos. O primeiro teve 3 indicações ao Oscar, mas infelizmente não recebeu nenhum. O segundo também teve 3 indicações ao Oscar e não levou nenhuma estatueta para casa. O terceiro teve apenas uma indicação e também não ganhou. Todos foram sucessos de bilheteria, sendo que o primeiro teve mais de $1 bilhão em arrecadação e foi o que mais arrecadou dos 3. O segundo arrecadou mais de $958 milhões e o terceiro um pouco mais de 956 milhões. Todos os 3 ficaram à frente das megaproduções O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, perdendo apenas para O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. O Senhor dos Anéis. Devido ao sucesso de O Hobbit, o editor perguntou-lhe se ele tinha mais algum material semelhante, ao que Tolkien lhe apresentou o Silmarillion. Silmarillion não agradou aos editores, então Tolkien apresentou-lhe O Senhor dos Anéis. Seu objetivo era que fosse publicado em um único volume, mas devido ao alto custo do papel causado pela Segunda Guerra Mundial, a obra foi dividida em 3 volumes. A Sociedade do Anel e As Duas Torres foram publicadas em 1954 e O Retorno do Rei em 1955. A história dos livros gira em torno do Um Anel e mostra a jornada de um grupo bastante seleto: 4 hobbits, um mago, um humano, um anão e um elfo, que tinham como objetivo destruir o Um Anel. No Brasil, O Senhor dos Anéis foi publicado em 6 volumes, entre os anos de 1974 e 1979. A Sociedade do Anel foi subdividida em Terra Mágica e O Povo do Anel. As Duas Torres em As Duas Torres e A Volta do Anel. O Retorno do Rei em O Cerco a Gondor e O Retorno do Rei. Uma edição que teve muito sucesso por aqui foi a que foi publicada entre 1991 e 1994 pela Martins Fontes. Esta edição foi também publicada em 3 volumes, mas em 2001 a Martins Fontes publicaria uma edição
em um único volume, um calhamaço. Mais recentemente, em 2019, tivemos a tão esperada edição com a tradução de Ronald Kiersey, que já tinha traduzido outras obras de Tolkien para o português. Kiersey é membro da Tolkien Society britânica e é a maior autoridade brasileira em Tolkien. Em 2002, a Martins Fontes publicou o livro Explicando Tolkien, de sua autoria. Este tem um vídeo no canal. O Senhor dos Anéis recebeu várias adaptações, rádio, televisão, teatro, cinema, etc. Teve uma animação produzida em 1978 para a Sociedade do Anel e as Duas Torres, por Ralph Bakshi. O Retorno do Rei viria em 1980, produzido pela Rankin Bass Productions, a mesma que fez O Hobbit em 1977. O grande sucesso viria com a trilogia levada aos cinemas sob a direção de Peter Jackson. A Sociedade do Anel chegou às telas do cinema em 2001. As Duas Torres, em 2002, e O Retorno do Rei, em 2003. Foi um sucesso estrondoso. A Sociedade do Anel arrecadou mais de 870 milhões de dólares. As Duas Torres, pouco mais de 926 milhões, e O Retorno do Rei ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares, se tornando o maior sucesso da franquia. O primeiro teve 3 indicações ao Oscar e levou 4 estatuetas. O segundo teve 6 indicações e ganhou apenas 2. O terceiro teve 11 indicações e venceu todas. It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Fran Walsh producers. This is the 11th Academy Award win tonight for the... Uma série foi anunciada em 2017 pela Amazon, que foi agendada para estrear esse ano, em 2021. Estamos aguardando. O Silmarillion. O sonho de Tolkien era publicar Silmarillion logo após o sucesso de O Hobbit, mas infelizmente o livro não teve boa aceitação pelo editor. O livro só foi publicado póstumamente por seu filho Christopher em 1977. Entre outras obras de Tolkien, citamos ainda por ordem de publicação estas: Sobre Histórias de Fadas, publicado originalmente em 1947 em Ensaios apresentados a Charles Williams, depois em 1964 uma versão revisada em Árvore e Folha, e contém ainda uma primeira versão de Folha por Nigel. Mestre Gil de Rã, publicada em 1949, As Aventuras de Tom Bombadil, publicada em 1962, Árvore e Folha, publicada em 1964, é uma coletânea de 4 trabalhos de Tolkien, que contém a versão revisada de Sobre Histórias de Fadas, que citei anteriormente, Folha de Cisco, traduzida também como Folha por Nigel na nossa edição de Sobre Histórias de Fadas, anteriormente citada, Mitopeia e O Retorno de Beornoth, Smith of Wootton Major, publicada em 1967 e lançada em português como O Ferreiro do Bosque Maior ou O Ferreiro do Bosque Grande. Cartas do Papai Noel, publicada em 1976. Contos Inacabados, publicada em 1980. Finn in Hengest, publicada em 1982. A Última Canção de Bilbo, escrito entre 1966 e foi um presente que Tolkien deu à sua secretária Joe Hill. A obra só foi publicada em 1990. Roverandom, publicada em 1998. Os Filhos de Húrin, publicada em 2007, A Lenda de Sigurd e Gudrun, publicada em 2009, A Queda de Arthur, publicada em 2013, Beowulf, Os Monstros e os Críticos, uma tradução com comentário do épico Beowulf, resultado de sua tradução do épico feita por ele nos anos de 1920 e terminada em 1926, e do texto de uma palestra ministrada em 1976, mas somente publicada em 2014. A História de Kullervo, publicada em 2015, Beren e Lúthien, publicada em 2017, e A Queda de Gondolin, publicada em 2018. A editora HarperCollins Brasil anunciou em 2018 a coleção Histórias da Terra-média, que contém 12 títulos. São eles: O Livro dos Contos Perdidos, parte 1, O Livro dos Contos Perdidos, parte 2, As Baladas de Beleriand, A Formação da Terra-média, A Estrada Perdida e Outros Escritos, O Retorno da Sombra, A Traição de Isengard, A Guerra do Anel, Sauron Derrotado, O Anel de Morgoth, A Guerra das Joias e Os Povos da Terra-média. Também estamos aguardando. Charles Dickens. Vida. Charles John Huffam Dickens, conhecido simplesmente como Charles Dickens, nasceu no dia 7 de fevereiro de 1812 em Landport, Inglaterra, e faleceu em 9 de junho de 1870, em Hayan. Viveu, portanto, 58 anos. Foi enterrado no Canto dos Poetas, da Abadia de Westminster. Consta em seu túmulo a seguinte inscrição: ele era um simpatizante dos pobres, sofredores e oprimidos, e com a sua morte, um dos maiores escritores da Inglaterra está perdido para o mundo. Era o segundo de 8 filhos do casal John Dickens e Elizabeth Dickens. Foi casado com Catherine Thompson Hogarth, de 1836
a 1858. Dickens é considerado o mais famoso romancista inglês da era vitoriana, era que compreende o reinado da Rainha Vitória, que foi de 1837 a 1901, período de grande crescimento econômico e territorial da Inglaterra. Nesse mesmo período tivemos grandes escritores, tais como Oscar Wilde, George Eliot, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, William Thackeray, Lewis Carroll e Robert Louis Stevenson, e grandes escritoras, tais como Mary Shelley e as irmãs Emily e Anne Brontë. Um momento muito difícil para ele e que lhe trouxe uma experiência muito profunda foi com a prisão de seu pai, em 1824. Dickens tinha apenas 12 anos. Seu pai não tinha muito jeito para administrar o próprio dinheiro e por vezes ficava endividado. Devido a isso, acabou sendo preso na prisão de Marshalsea. Dickens foi obrigado a deixar a escola e ter que trabalhar em um depósito que lidava com um graxa de sapatos. Essa experiência, além de lhe fornecer muito material para suas obras, fez dele um vigoroso defensor dos mais pobres e necessitados, tornando-o um grande crítico da sociedade de sua época. Estudou taquigrafia e, a partir de 1830, trabalhou como relator taquígrafo nos tribunais, depois como relator parlamentar e também como jornalista. E foi como jornalista que ele lutou pelo saneamento básico e melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Sua primeira história publicada foi A Dinner at the Poplar Walk, em 1833. No ano seguinte, ele adotou o pseudônimo Boz e publicou algumas obras com esse pseudônimo. Em 1836, publicou seu primeiro livro. Era uma coleção de histórias intituladas Sketches by Boz. Neste mesmo ano, ele casou com a filha do editor do jornal Evening Chronicle, Catherine Thompson Hogarth. Tiveram 10 filhos. Em 1842, conheceu, juntamente com a sua esposa, os Estados Unidos e o Canadá, e morou algum tempo na Itália no ano de 1844 e na Suíça em 1846. Teve um caso com a jovem atriz Ellen Ternan, que o acompanhou nos últimos anos de sua vida. Obras. Dentre suas obras mais famosas temos Um Conto de Natal, publicada em 1843, também traduzida como Canção de Natal ou Cântico de Natal. É a famosa história de um velho sovina chamado Ebenezer Scrooge, que recebe a visita de 3 fantasmas: o do Natal passado, o do Natal presente e o do Natal futuro. É a mais conhecida obra de Dickens e teve as mais diversas adaptações: cinema, teatro, TV, HQs, etc. Eis 2 curiosidades interessantes em relação às influências dessa obra. Primeira, o personagem Ebenezer Scrooge inspirou o personagem Tio Patinhas da Disney. Seu nome em inglês é Scrooge McDuck. Segunda, a DC Comics lançou em 2011 uma história em quadrinhos do Batman chamada Noel. Nesta história, Batman representa o Ebenezer Scrooge, a Mulher Gato, o fantasma do passado, Superman, o fantasma do presente, e o Coringa, o fantasma do futuro. Um Conto de Natal faz parte do que é chamado de Livros de Natal, que ainda incluem Os Carrilhões, de 1844, O Grilo na Lareira, de 1845, A Batalha da Vida, de 1856, e O Homem Assombrado e a Barganha do Fantasma, de 1848. A Vida de Nosso Senhor, publicada em 1934. O objetivo de Dickens com o livro é contar, de forma simples e clara, a história de Jesus para seus filhos. Oliver Twist, publicada em 1837 em 3 volumes, conta a triste história de um garoto órfão que é usado por um bandido para fazer pequenos furtos na cidade de Londres. Um Conto de Duas Cidades, publicada em 1859, inspirada na obra História da Revolução Francesa, escrita pelo historiador Thomas Carlyle. Dickens retrata os mais diferentes estratos da sociedade: o aristocrata, o burguês, o camponês, o malandro e o vagabundo. Grandes Esperanças, publicada em série entre 1860 e 1861, conta a história de um rapaz chamado Philip Pirip, conhecido pelo apelido Pip, que recebe uma grande fortuna. Teve várias adaptações para o cinema, teatro e TV. As Aventuras de Pickwick, publicada em 1837, relata a história de um clube chamado Pickwick, que investiga a vida em Londres. O clube é formado pelo Sr. Pickwick, o Sr. Tubman, o Sr. Snodgrass e o Sr. Winkle. David Copperfield, publicada em 1850, sim, é o mesmo nome do famoso mágico, mas não é ele. Este livro narra a história do otimista David Copperfield. Devido às semelhanças existentes em alguns relatos do livro com a vida de Dickens, alguns estudiosos consideram-na como a mais autobiográfica de suas obras. Também possui numerosas adaptações para o cinema, teatro e TV. Tempos Difíceis, publicada em 1854. Como de costume, mais um livro com fortes críticas à sociedade da época, agora na fictícia cidade de Cocktown.
Edgar Rice Burroughs. Vida. Edgar Rice Burroughs nasceu em 1º de setembro de 1875 na cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos, e morreu em 19 de março de 1950 em Los Angeles, Califórnia. Viveu, portanto, 74 anos. A causa de sua morte foi ataque cardíaco. Encontra-se enterrado em Tarzana. Tarzana é atualmente um bairro de San Fernando Valley, em Los Angeles, Califórnia. Burroughs comprou em 1919 as terras onde fica Tarzana e estabeleceu o rancho Tarzana. Ele vendeu parte do terreno para que se estabelecesse outras residências na região. Assim originou Tarzana. Uma curiosidade: Edgar Rice Burroughs nasceu no ano do centenário do nascimento de Jane Austen, de quem falamos no vídeo anterior, e um ano antes do centenário da independência dos Estados Unidos da América. Ele era o 4º filho do Major George Tyler Burroughs e de Mary Eveline Ziegler Burroughs. Foi casado com Emma Hilbert, de 1900 a 1934, e com Florence Gilbert, de 1935 a 1942. Teve 3 filhos: Johann Burroughs, nascido em 12 de janeiro de 1908, Hubert Burroughs, nascido em 12 de agosto de 1909, e John Coleman Burroughs, nascido em 28 de fevereiro de 1913. O início da vida profissional de Burroughs foi uma sequência de fracassos. Tendo estudado em várias escolas, tanto públicas quanto particulares, conseguiu se formar em 1895 na Academia Militar de Michigan, mas foi reprovado no exame de admissão para a Academia Militar dos Estados Unidos em West Point. Então, ele se alistou na 7ª Cavalaria dos Estados Unidos em Fort Grant, território do Arizona. Era o pior posto da América. Neste posto, segundo ele, sua missão era perseguir os Apaches. Ele disse que perseguiu muitos Apaches, mas felizmente nunca alcançou nenhum. Depois disso, ele chegou a ser cowboy, lojista, policial ferroviário, garimpeiro e até contador. Apesar de nenhum ter dado muito certo, ele ainda assim conseguiu levantar algum dinheiro. Com esse dinheiro, ele tentou abrir vários negócios, porém todos foram um fracasso. Foi nesse período que ele começou a criar alguns desenhos e a escrever alguns contos de fantasias de outros mundos. Com 35 anos de idade, estava desesperado por estar desempregado e sem dinheiro. Somado a isso, tinha uma esposa e 2 filhos para sustentar, e logo viria um terceiro. Neste contexto, ele nos diz que, de alguma forma, consegui alguns dólares e contratei uma agência para a venda de um apontador de lápis. Ele não tinha muitas esperanças de que fosse conseguir alguma venda. Então, em 1912, ele começa a escrever sua primeira história intitulada Sob as Luas de Marte. Esta obra renderia um livro que seria publicado em 1917 sob o título Uma Princesa de Marte. Já tem um vídeo no canal sobre esse livro, que foi base para o filme de 2012, John Carter Entre Dois Mundos. O próprio filme também originou um livro que também tem vídeo no canal. Ele resolve enviar parte de seu romance para Thomas Neal Metcalf, editor da revista All Star Magazine. Metcalf gostou da história e pediu a segunda parte para Burroughs. Ele então termina a segunda parte da história e entrega para o Metcalf, que é publicado, e aí ele ganha o seu primeiro cheque. Essa história é aclamada por vários estudiosos como o ponto de virada da ficção científica do século XX. Depois ele escreveu um romance histórico ambientado na dinastia dos Plantagenetas, mas não obteve aprovação. Ele ficou muito desiludido. Mas foi graças a seu editor, que o encorajou a não desistir de ser escritor, que ele resolveu escrever a história pela qual ficaria muito famoso e é reconhecido até hoje, Tarzan dos Macacos. Seu lançamento na revista All Star em 1912 foi um sucesso. Sua vida é um exemplo de que, com perseverança e criatividade, podemos realizar os nossos sonhos. Suas obras fizeram sucesso em vários formatos: livros, gibis, desenhos e filmes. Vamos conhecer um pouco de suas obras? Elas são divididas em série Barsoom, com 11 títulos, também conhecida como série marciana, devido à história estar ambientada em Marte. No geral, as histórias dessa série centram-se em John Carter e a Princesa das Jatores, e também em seus descendentes. Tarzan, com 26 títulos, a já bem conhecida história do menino, filho de aristocratas ingleses, que acaba sendo abandonado na selva africana e é criado por macacos. Pellucidar, com 7 títulos, é a história de uma terra oca, na qual os personagens David Innes e seu amigo Abner Perry são os protagonistas iniciais dessa aventura. Uma curiosidade: em um dos títulos aparece Tarzan. Série Vênus,
com 5 títulos, conta a história de Carson Napier, cuja viagem para Marte não deu certo devido a erros nos cálculos, fazendo ele parar no planeta Vênus. Bom, pessoal, são várias obras que ele escreveu de ficção científica, romances de aventura na selva, de western, romances históricos, etc. Por enquanto é isso aí, fico por aqui, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.